separado do pecado é o Senhor, Pai. Grande, bom, cheio de graça e misericórdia, e a sua ira santa que nos protege, Senhor, seu furor santo, sua bondade. O Senhor é um grande Deus. Obrigado por ser quem é, Senhor. E obrigado por, essencialmente, Pai, não ser um Deus em sua essência de exterior, né, de aparências, mas do interior, das motivações. As coisas que importam para o Senhor são relacionadas ao que passa no íntimo, né? As coisas que só o Senhor sabe, as coisas que, por vezes boas, por vezes ruins, que ficam guardadas no nosso coração, mas que o Senhor conhece. O Senhor sonda a nós e conhece cada fio de cabelo de nossas cabeças, e pensar que diante de tantas coisas que pensamos, cultivamos, né, em termos de motivação, e passamos até mesmo a executar certas coisas más nesse sentido, ainda assim, o Senhor amou o mundo de tal maneira, né, Senhor? E o Senhor Rei Jesus é a maneira a qual o Senhor mantém-se 100% justo e 100%, e ao mesmo tempo gracioso e misericordioso. O Senhor é um grande Deus. Obrigado por isso, Pai. Que o Senhor nos ajude, por favor, a nos esvaziarmos de nós, Senhor, do nosso eu, da nossa carne, das nossas próprias vontades e inclinações, no sentido que não são essencialmente o que é bom para o homem, né, homem e mulher no geral, mas o que é bom para nós é a tua vontade, Senhor. O que é bom para nós é a obediência ao Senhor. O que é bom para nós é tomarmos a mesma postura do Senhor Rei Jesus, nesse sentido de seguirmos o mesmo exemplo, né? E tanto que aprenderemos através do nosso irmão Sérgio, que tem nos abençoado com esses estudos semanais, ainda com a servidão externa e fora, enfim, um amado irmão mesmo, precioso. Agradecemos pela essa oportunidade de podermos, nesse sentido, podermos escolher, pelo menos, né, de um lugar de prostração, de humildade, de clamor ao Senhor, que possamos nos esvaziar de nós, tomando as pessoas do Senhor Jesus, para podermos ser realmente enchidos do Senhor, né, de entendimento, possamos realmente ter um estudo ativo, né, uma escuta ativa, não só simplesmente ouvir e não fazer nada com essas informações, mas possamos estar ativamente pensando em nossas vidas, pensando no contexto em que estamos, pensando na situação das congregações a qual fazemos parte, pensando na vida de nossos irmãos, pensando como produzir algo com isso, né? Fazer que realmente faça a luz a partir dessas coisas, Pai, da exposição da verdade. E obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede, que realmente seja tudo para a honra e glória do Senhor. Obrigado pela vida de cada irmãozinho aqui, Senhor, e que o Senhor abençoe, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome santo, nosso Senhor Jesus, obrigado por tanto, Senhor. Amém. 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 Bem, obrigado, Lucas. A Sidney chegou aqui com a gente, a Josi também. E eu tenho vocês no meu coração, viu, Josi, Sidney, a Lohane. A família de vocês, para mim, é muito especial. Não esqueçam disso, viu? Boa noite, irmãos. Obrigado, Sérgio. Sua família também está no nosso coração, tá? Muito bem. Irmãos, eu quero que vocês saibam, né, assim como a Sandra, que ela sempre comunica que tem orado pelas pessoas, eu e minha família também, né, e eu posso falar por mim, especialmente, eu sempre tenho orado pela saúde de vocês, né, de todos vocês. Todas as vezes que eu fico sabendo de alguma coisa, esse faz parte dos meus assuntos com Deus. Essa é a prática da nossa oração, né? Então, eu espero que todos vocês clientes, todas as vezes que a gente conversa aqui, que fazemos pedidos, né, nós tomamos ciência, né, das necessidades do irmão, tá certo? E eu rogo que os irmãos façam sempre a mesma coisa. Irmãos, nós estamos falando sobre as grandes lições de Jesus para a nossa vida, no objetivo de estar fornecendo material para vocês, material que vocês possam utilizar no evangelismo. Esses temas são temas que foram usados por Jesus Cristo na pregação do seu evangelho. Nós enxergamos esses temas na vida dos discípulos de Jesus. Então,
essas grandes lições de Jesus para a vida nossa, para a vida das pessoas, elas têm um segmento, tá certo, irmãos? Ela traz um segmento. Nós começamos falando sobre a autoridade da Bíblia. Boa noite, meus irmãos. Pai de Cristo. Oi, boa noite, Severino. Seja bem-vindo, irmão. Então, essas lições, elas são para você, para te acompanhar na pregação do Evangelho e também para você restaurar a sua fé, para você se fortalecer. Eu uso isso para a minha vida, e tudo que eu falo com vocês, irmãos, eu falo primeiro para mim. É como se eu estivesse falando para mim. Então, falar sobre a autoridade da Bíblia, falar agora sobre o segundo assunto, que é pecado e arrependimento, são assuntos essenciais para estudarmos a Bíblia com outras pessoas e para restaurarmos a nossa fé cristã. E esses temas, né, serão 7 temas, e esses 7 temas são 7 assuntos que não podem faltar no estudo bíblico das pessoas. Não podem faltar. E hoje é o penúltimo sobre o tema pecado e arrependimento. Nós já falamos que pecado é errar o alvo, porque Deus tem um alvo para nós. Então, antes de fazermos qualquer coisa, antes de decidirmos, de fazermos escolhas, é importante você perguntar para Deus primeiro. Se você perguntar para Deus, abrindo a sua Bíblia, orando, deixa eu anotar aqui uma coisa que eu preciso falar com vocês hoje. Tá. Então, assim, se nós perguntarmos para Deus primeiro, antes de tomarmos decisão, se nós perguntarmos a Deus antes de fazermos uma escolha, antes de agirmos, de falarmos qualquer coisa, então, provavelmente, você vai acertar muito mais. Porque Deus tem um alvo para a gente, para a vida da gente. E é muito importante que a gente não erre o alvo. E todas as vezes que a gente pensa só no nosso alvo, sem perguntar para o nosso Senhor primeiro, qual é o alvo que Ele estabeleceu sobre aquela área, para as nossas vidas, para a vida da sua igreja, então você provavelmente e eu vamos errar feio. Então, perguntar para o Senhor Jesus, abrir a Bíblia, que é por onde eles falam, vai me ajudar a entender qual é o alvo de Deus para mim. E eu estou falando desde de coisas que não são tão importantes até as coisas que são essenciais para a vida. Então, quando Jesus diz que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, e de toda a nossa força, né, ou de todo o nosso entendimento, ali, na verdade, ele está abrangendo 3 áreas da vida humana. Amar a Deus na minha mente, no meu espírito. Amar a Deus no meu corpo, na minha forma física, com a minha força. E amar a Deus nas minhas emoções, na minha alma, no meu campo emocional. Corpo, alma e espírito. Devemos amar a Deus sobre tudo, e nessas 3 áreas, totalmente. Então, quando a gente faz isso, significa que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, a gente tem que perguntar primeiro, né? Tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, né? O que o reino de Deus quer para a minha vida nessa área? Qual é a justiça de Deus na minha vida nesta área? Todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós acertaremos o alvo. Seja buscando um relacionamento com alguém, seja no campo financeiro, educacional. Nós falamos isso um pouquinho atrás. Existem 8 áreas da vida humana. E nestas 8 áreas da vida humana, nós precisamos perguntar qual é o alvo de Deus para a minha vida nessa área. Tá certo? E isso é essencial. Quando não fazemos isso, pecamos ou erramos o alvo. Então, a gente já falou bastante sobre errar o alvo, né? Há 2 aulas atrás, nós falamos a semana passada sobre a raiz, né, do pecado, ou a raiz de errarmos o alvo. E hoje eu quero falar sobre... Tem a ver com a raiz, mas não de onde vem, mas propriamente onde o pecado acontece, primeiramente. E
E eu escolhi aqui 3 textos bíblicos para nós analisarmos um pouquinho. Não dá para analisarmos o contexto, né? Já falei várias vezes que 1 hora não dá para trazer muito contexto, né? Não quero que os irmãos se cansem ou que a gente fique achando o texto complicado. Então, eu quero ser o mais simples possível. Esses nossos encontros, eles são um trampolim para você aumentar seu conhecimento, para você buscar textos bíblicos. Você pode pegar as gravações que ficam ali no canal do YouTube, né, que a Shirley posta ali, e você pode se aprofundar ainda mais nisso para a sua vida. Quando a gente estuda para a faculdade, são 4 anos. Quando a gente estuda um curso técnico, ou quando a gente é obrigado a fazer alguma casa, ou organizar alguma coisa na vida, a gente se dedica tanto, né? Mas o maior de todos os estudos é sobre nós mesmos na palavra de Deus. Então, estudar a palavra de Deus é para a gente viver bem. É o nosso manual, né? É o manual do fabricante, né? O nosso manual de quem nos fabricou é a Bíblia. Então, aconselho que os irmãos façam isso. E hoje, especialmente, o nosso tema, né, na série Pecado e Arrependimento, ele será sobre trate dentro. E esse tema é para obedecer e entender o que Jesus ensinou em Marcos capítulo 7. Então, hoje eu vou usar uma resposta de Jesus Cristo, né, aos seus críticos e depois aos seus discípulos em casa, né, que em Mateus capítulo 7, Jesus é interpelado, né, por alguns escribas e fariseus, alguns religiosos. Não é Marcos ou é Mateus? É Marcos ou é... Capítulo 7. Marcos? Evangelho de Marcos, isso. Tá, obrigada. 7. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, a gente vai abrir. Então, no contexto de capítulo 7 ali, um contexto breve, aliás, o texto breve ali, é que Jesus ele estava ali num local com muitos escribas, fariseus, os seus discípulos. Eles estavam provavelmente fazendo algumas refeições juntas, não é? E os religiosos daquela época criticaram os discípulos de Jesus porque eles não estavam lavando as mãos para comer, né? E eles terminam recebendo uma resposta de Jesus. E Jesus ele dá essa resposta através de uma parábola. E Jesus deixou muito claro para eles que não era o que entra pela boca que contamina, mas sim o que sai dela. Mas o importante é o que Jesus disse depois, em particular, quando ele saiu com seus discípulos, e os discípulos já numa outra casa ali, em particular com Jesus, perguntou: Jesus, nos explica isso. E a explicação de Jesus sobre isso é muito importante. Mas eu gostaria muito de dar um alerta antes da gente entrar propriamente nos 3 textos que eu trouxe para a gente, pelo menos, fechar esse assunto sobre pecado e arrependimento. Porque a semana que vem, eu quero falar sobre pontos críticos sobre pecado, onde nós mais erramos. Eu não estou falando do pecado em si, porque já estamos falando sobre ele. Mas onde nós erramos em tratar o pecado na igreja, ou tratar o pecado na nossa vida, ou quando somos convidados a tratar o pecado na vida de outras pessoas. Então, a semana que vem eu vou tocar em pontos mais sensíveis e pontos que nós podemos estar errando muito em detectar o pecado na vida dos outros, em nos envolvermos nos pecados dos outros, ou quando fomos chamados para participarmos do pecado, ou como fomos chamados para resolver esse pecado, né? E é um assunto que serve não somente para a liderança, mas principalmente para todo membro. Então, semana que vem a gente vai falar sobre estes assuntos, e eu vou dar uma palhinha ali sobre a questão do pecado contra o Espírito Santo, né? Que vai ser a aula da semana que vem. Mas o alerta que eu quero trazer para hoje, irmãos, é o seguinte. Se nós estamos vivendo em pecado, cientes ou não, conscientes ou não, né? Nós já falamos também sobre isso.
Eu posso estar cometendo um pecado sabendo que eu estou cometendo aquele pecado e continuo nele. Eu posso estar fugindo de tratar o pecado na minha vida. Eu quero me arrepender, mas eu estou fugindo, não estou com coragem para fazer isso. Ou então, se eu estou cometendo algum pecado, eu não sei que eu estou pecando. E continua sendo pecado, ou seja, você continua errando o alvo. E quando nós erramos o alvo, né, eu vou começar a trocar a palavra pecado por errar o alvo, tá bom? E quando nós estamos errando o alvo, irmãos, a nossa vida não evolui. Nós não somos abençoados na vida em pecado. Não tem como ser abençoado. Deus não trabalhará na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de quem quer que seja, se essa pessoa estiver errando o alvo. Como Deus pode trabalhar, né? Olha a lógica, né? Deus só pode trabalhar no alvo certo. Deus ele não pode te acompanhar no alvo errado. Olha que interessante. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós estamos sofrendo algumas coisas, nossa vida não vai para frente, as coisas estão dando errado, e não é perseguição, não é que estamos sendo perseguidos por sermos justos. A grande maioria das vezes, até porque aqui no nosso país a gente nem sofre perseguição, tá certo? Um dia eu quero ensinar Apocalipse e eu quero falar o que é perseguição, porque a gente não tem ideia do que é perseguição. A gente reclama muito da vida boa que a gente tem, né? A minha visão é essa. Os irmãos do primeiro século, sim, sabiam o que era perseguição. Nós vivemos uma vida muito tranquila e segura, se vocês querem saber, no nosso país, né, aqui na nossa vida, enfim. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Deus, ele trabalha em cima da obediência. Se você quer que a sua vida se resolva, se você quer que o Espírito Santo esteja agindo na sua vida, se você quer que a palavra funcione na sua vida, tem que obedecer. É isso que eu estudo. Em segundo lugar, com todo mundo que eu quero evangelizar, esse pecado e arrependimento, eu sempre toco nesse assunto. Eu digo, olha, não adianta você abrir a boca para dizer que é abençoado, ou não adianta você abrir a boca para pedir oração, tá certo? Não adianta você ficar pedindo que os irmãos orem se você não tomou a iniciativa de sair do pecado. Não tem como, irmãos. E, olha que interessante, né? Eu vou usar um exemplo. Olha que exemplo. Esse é um dos. Existem outras áreas. A Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, na hora da ceia. Há um errar o alvo. A ceia foi descrita, foi ensinada por Jesus em Mateus 26. O apóstolo Paulo ele tratou deste assunto em 1 Coríntios capítulo 11. Existem outros textos, né, em Atos ali que dão indícios da ceia do Senhor, Atos capítulo 2. Mas olha, irmãos, o alvo da ceia é porque durante a ceia nós estamos ali com a igreja, não só se lembrando do sangue de Jesus, mas do corpo de Jesus. Não só nos lembramos de que um dia beberemos este fruto de maneira nova nos céus, mas ali ele está dizendo como nós devemos estar vivendo na nova aliança, vivendo uns com os outros, que é o pão. Então, esse significado, essa importância da ceia é porque nós estamos vivenciando este alvo de Deus. Quando nós não estamos acertando o alvo da união com os irmãos, estamos falando mal dos outros, não estamos nos visitando, não estamos nos ajudando, não estamos ofertando, não estamos contribuindo com o nosso tempo, etc. Se a gente não está acertando este alvo, nós estamos tomando a ceia indignamente. Se nós não estamos lembrando que Jesus derramou o sangue dele, entende? Se Jesus derramou o sangue, ou seja, se ele morreu por nós, nós precisamos morrer para o mundo. A ceia tem tudo isso.
E se você não está tomando a ceia ou vivendo estas coisas, você não está tomando a ceia direito, e não está tomando a ceia direito, ele diz o que lá? Eis a razão pela qual não poucos estão doentes e alguns estão até mortos espiritualmente. Então, pecados ou errando o alvo constantemente vai trazer dano para a sua saúde física, vai trazer dano para a sua saúde emocional e vai trazer dano para a sua saúde mental. Se olha para a sua vida, veja se tudo está caminhando direito, veja se você está trabalhando com integridade, que você está com a sua vida livre, todo mundo está vendo sua vida, que você não tem nada a esconder, que você não está fugindo de nada, que você não está escondendo de nada, que você é um livro aberto para a igreja, assim como você já é para Deus. E aí você vê como é que está a sua vida. Irmãos, se nós não estivermos em obediência, a gente vai atrair doenças para a gente. Doenças físicas, psicológicas, emocionais, financeiras e tudo mais. Deus não quer nos massacrar falando de pecado. Ele quer nos livrar do sofrimento, irmãos. Ele quer fazer com que a nossa vida dê certo aqui na terra já. Nossa vida não é para dar certo só no céu. É para dar certo aqui neste mundo. Tá certo? Olha o que Davi disse: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Imagina a saúde física de Davi depois que ele cometeu os pecados dele. Imagine como era a saúde dele. Eu não sei se ele estava com algum tipo de reumatismo. Eu não sei se os ossos deles começaram a se deteriorizar por falta de cálcio consumido pelo estresse excessivo. A gente não sabe ali, a Bíblia não está falando para médicos. Eu só sei de uma coisa, irmãos. Se a sua vida não está legal, se as coisas não estão dando certo, é porque você provavelmente está vivendo em pecado, em muitas coisas. Você está errando muitos alvos. Fazendo, deixando de fazer, se omitindo, e a gente tem que saber. Então, preste atenção, irmãos. Antes de você pedir oração, que a sua oração seja de arrependimento. Se você estiver estudando a Bíblia com alguém, se esse for o seu segundo assunto, que deveria ser com quem você está estudando para evangelizar, não deixe de falar isso para a pessoa que você está evangelizando. Não deixe essa pessoa ser batizada sem ela ter plena certeza dos pecados que ela comete. É por isso que não se batiza criança ou adolescentezinho, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é um grande erro da igreja moderna. Pode falar o que for, entende? Só deve ser batizado quem é responsável por si mesmo. Não só aqui neste mundo, mas diante de Deus também. Então, tome muito cuidado. Não leve ninguém ao batismo se você não conversou o suficiente com essa pessoa sobre pecado. Sobre o que é viver no pecado e as consequências do pecado. E não batize ninguém se ela não largou o pecado. Entende? Se ela não tomou decisão séria. E isso é muito importante, irmãos. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus aqui, ele fala o que acontece dentro de nós. Se nós queremos tratar alguma coisa, algum pecado na vida da gente, começa dentro de você. Se você vê um irmãozinho ou uma irmã que está errando o alvo, que está vivendo no pecado, tira os olhos do que ela está fazendo e começa a olhar o que deve estar acontecendo dentro dela. Às vezes nós ficamos tão chocados com a prática do pecado que nos esquecemos de olhar para dentro do coração daquela pessoa. E entender que ela não será curada do pecado se tratar somente da prática. Ela será curada do pecado se esse pecado for tratado por dentro. Se uma pessoa, você obriga ela a andar certo, sem ela ter mudado por dentro, ela vai ser só uma repetidora de boas ações. Ela vai só estar cumprindo a agenda de Cristo e não ter Cristo dentro dela. Aquela frasezinha bobinha que as pessoas falam no mundo, né? Aquela pessoa, ela saiu do pecado, mas o pecado, ela saiu daquela cidade, vou usar essa expressão, uma parábolazinha, saiu daquela cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela.
Mesma coisa do pecado. Ela parou a prática, mas o pecado ainda está dentro dela. Então, quando você estiver estudando a Bíblia com alguém, ou você está querendo usar a Bíblia para você, pense no que está acontecendo por dentro. Porque é por isso que Jesus conseguia falar o que a pessoa precisava ouvir. É por isso que Jesus falava exatamente o que aquela pessoa mais precisava de ouvir, porque ele olhava para o pecado na vida das pessoas acontecendo lá dentro. Quando ele falou sobre o adultério, ele falou, olha, se ele olhou já no seu interior, né, já no olhar ele já pecou contra ela, começou a trabalhar lá dentro, né? E essas coisas são muito importantes. Olha só o que aconteceu aqui em Marcos capítulo 7. 7, acho que eu vou ler a partir do 17, tá bom? Já falei um pouquinho do contexto para vocês. Hoje eu li 2 vezes o evangelho todo de Marcos, em áudio, né? Eu estava fazendo uma viagem e eu fui ouvindo... só esse capítulo 7, eu acho que eu ouvi ele umas 5 vezes. E eu fiquei tentando imaginar aquela situação, né? E me colocando diante de Jesus, né? Olha o que ele diz no versículo... Oi? Mateus ou Marcos? Desculpa, Marcos, capítulo 7. Obrigado, Chico. Então não é Mateus, é Marcos. Eles falam Mateus. É Marcos, é Marcos. Eu faço isso muito, tá, irmãos? Eu penso numa coisa e falo outra. Né? Não sei se vocês... Acho que vocês não acontece isso com vocês, não. Acho que só acontece comigo. Vamos lá. Aí, versículo 17. Marcos 7, 17. Depois, né, de que Jesus foi criticado pelos escribas e fariseus, né, sobre a questão de lavar as mãos, e Jesus deu uma explicação, e no versículo 17 quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola, né? Começaram a fazer perguntas para Jesus. Primeiro porque eles passaram a vida toda ouvindo aquela questão de que tinha que lavar as mãos. Mas Jesus já disse que aquilo era uma tradição humana. Aquilo não era uma lei divina, tá certo? Era uma orientação de Deus para a saúde, mas eles não deveriam transformar isso em doutrina, não deviam pegar algo físico, né? Um pecado, alguma coisa física, para dizer que aquela pessoa estava condenada. Não é? Aquilo era para a saúde, para a higiene, mas eles transformaram aquilo em divisão. Eles até cuspiam quando eles viam uma pessoa comendo com as mãos sujas, né? Então, Jesus combateu isso. Mas no versículo 17, que é o ponto que eu queria chegar, diz o seguinte, versículo 18 agora. Então, Jesus explicou para eles, assim vocês também não entenderam? Vocês não compreendem que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. E assim considerou Jesus puros todos os alimentos. Mas tudo bem, esse não é o ponto. O ponto aqui que eu quero ressaltar, é o que Jesus disse, que é o que contamina o coração, é o que entra, o que começa a fazer parte da sua crença. A palavra coração aqui, é claro que ele não está falando nem das emoções, e também não está falando do órgão coração, mas ele está falando, na verdade, do espírito, da pessoa. Eu sou um ser espiritual, eu tenho um espírito dentro de mim. E eu trabalho através da minha mente, da minha inteligência, do meu conhecimento. Então, Jesus está explicando que o pecado começa no meu espírito. Ele começa no meu espírito, naquilo que eu penso, naquilo que eu sou. O pecado, quando ele entra, é quando eu dou margem, quando eu, o Sérgio, a minha mente, abre as portas para que aquilo entre. Eu costumo dizer que a nossa mente é uma oficina de verdades. Eu sempre, quando estou trabalhando com terapia com alguém, né, eu falo para a pessoa entender que pensamento é uma grande sala com uma mesa gigante no meio e que está cheio de prateleiras, cheio de informações, de tudo que você viu na vida, tudo que você ouviu, percebeu. Você tem tudo aquilo nas prateleiras. São seus insumos, são seus materiais. É a matéria-prima.
E a mesa que tem no meio dessa sala, você vai pegando um pouquinho de cada coisa, bota em cima da mesa e constrói a verdade que você quiser. Esse é o pensamento, mano, é o espírito, né? Sou eu. E Jesus, ele acaba de dizer aqui que o lugar onde começa a contaminação, onde entra o pecado, é neste lugar, é nessa sala que você tem aí. É quando você guarda alguma coisa, você guarda uma informação, né? Você guarda aquela informação e depois você vai juntando. Você vai juntando informações. Você vai juntando o que você vê que não é correto, o que você ouve que não é correto, o que você assistiu que não é correto. Aí que você vai jogando aquilo tudo, né? Tem alguém com o microfone aberto. Não sei quem é. É o do PC. PC. De repente, o Sérgio coloca o Giovanni de co-host Tá para jóia. poder se iniciar. Muito bom. Ele tem a Sheila, eu acho. É o Paulo, Ajudando ele. é o Paulo que está... Ah, eu não sabia, desculpa. Não, só para ajudar. Para participar. Daqui a pouco eu vou deixar o Paulo falar bastante aí. Então, isso é o pensamento. Então, entrar no coração era uma expressão de profundidade, no lugar mais profundo humano. E o lugar mais profundo humano é o espírito do humano. Então, Jesus disse que muitas pessoas pensam que é o corpo que está contaminado. Muitas pessoas pensam que as emoções é que são erradas. Mas não, irmãos. Tudo começa na mente humana. O que nós guardamos. É por isso que nós precisamos eliminar ou recusar logo de cara guardar informações que não são boas. Isso está muito evidente em Filipenses capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que a tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe as prateleiras do seu pensamento. E isso parece uma coisinha boba, sabe, irmãos? Mas às vezes a tentação, ou aquilo que a gente cobiça, como Tiago capítulo 4 também fala, a gente vai juntando aquela informaçãozinha ali naquela prateleira. É a raiz de uma amargura, é chateação com alguém, é a cobiça por alguma coisa que não é sua, a lascívia, né, o desejo físico por alguém que é tão bonito, tem um corpo lindo, é charmoso. Aí você vai juntando lá, não quero pensar nisso não, mas você guardou lá no pensamento. E aí um belo dia você está com aquela prateleira daquela área da sua vida tão cheia que as coisas começam a cair sozinha na sua mesa e você começa a construir ali as verdades que você começa a acreditar que fazem bem para você. Né? Por isso que eu digo que o nosso espírito, ele se alimenta de conhecimento. Mas nem todo conhecimento é bom para ele. Tá certo? Então, aqui Jesus afirmou, e eu vou ler de novo, né? E ele diz assim, no versículo 19, porque não lhe entra no coração, né, o que entra pela boca, mas no ventre, né, vai para o ventre. O que entra pela boca vai para o intestino e depois você joga fora no banheiro. E Jesus então dizia, no versículo 20, o que sai do homem, isso é o que contamina. Olha que interessante, né? Ele usou o verbo sair, não entrar. Sair por quê? Porque é criado dentro de você. Existem os seres autótrofos, não sei se vocês já estudaram biologia, né? Os seres autótrofos são aqueles que não precisam macho e fêmea para gerar um novo ser. Ele se reproduz automaticamente. Isso é que acontece com a gente. A gente não precisa de ninguém para o pecado. A gente não precisa que ninguém plante nada na gente. A gente já cria ali dentro de nós. E isso é uma informação muito séria. E ele diz que quando sai é porque está cheio. Lembra que Jesus disse? A boca fala do que está cheio o coração. E esse texto aqui, e Jesus está dizendo que quando sai é porque já encheu. As suas prateleiras já estão cheias daquele erro, daquele errar o alvo, e você jogou isso tudo em cima da mesa e construiu um monte de coisa que você precisa botar para fora. Entende? Então, esse é o sentido do verbo utilizado no texto de sair. Sair é porque já está cheio. Quando foi muito alimentado, quando foi fomentado, fermentado, naturalmente, aí ele vai aumentar e vai sair de você. E sai por quê? Porque já encheu lá dentro.
Olha como combina o que Jesus disse. Mas aí ele continua no versículo 21 dizendo assim: porque de dentro, de dentro, é de lá, do coração das pessoas é que procedem. A palavra procede aqui é uma palavra-chave muito importante, porque ela começa com o predicativo de pró, em favor de alguma coisa, ele nasce dentro de você para aquele propósito. Mas olha o que ele diz mais aqui. Ele diz assim, do coração do homem que procede. O quê? Aí ele começa a sua lista aqui. Tá certo? Ele começa a sua lista. Bom, mas vamos lá, irmãos. Eu quero dar uma pausazinha bem rápida aqui, porque essa lista é a última coisa que a gente vai estar vendo hoje. Bom, nós entendemos, então, que é do coração que procedem, né, do ser mais interior humano, ou seja, do espírito humano, da parte mais profunda nossa, aquilo que se tornou importante para nós. Né? É uma terra que só você e Deus pisam. É o seu espírito. E o cristão precisa ter muita consciência de que ele é um espírito, ele tem um espírito morando nesse corpo. Né? Deus fez um espírito no céu, e quando esse corpo físico aqui, que veio da terra, que Deus criou, ele estava tudo prontinho, Deus vai e pega aquele espírito que ele criou no céu, que sou eu e você, nosso pensamento, nossas preferências, nosso perfil comportamental, tudo, tá certo? Nosso espírito, ele pegou esse espírito e plantou nesse corpo, não aqui em cima, na cabeça, mas em todos os lugares. O seu espírito habita no seu corpo como um todo. É um espírito que habita aí. Ele não está só no cérebro, ele está no corpo todo. O cérebro, ele também é físico. Do mesmo jeito que um dedão do pé, do jeito de um olho, da boca, das pernas, dos pés, do dedão dos pés, isso tudo é corpo. Mas o que está habitando nesse corpo todo, que é o que decide se anda, se deita, se come, se não come, se pratica alguma coisa ou não, que decide, é o espírito que habita dentro de você. E saiba disso, irmãos. E saiba disso, porque o que vai se apresentar diante de Deus será esse espírito. Esse mesmo espírito nosso que ganhará um corpo incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 15, fala tantas coisas bonitas sobre isso e profundas. Então, agora eu quero falar uma coisa para vocês. Se tudo acontece, nasce dentro do nosso coração, então eu posso dizer que a prática do pecado, ela está dentro da pessoa. Sabia disso? Olha, irmãos, a prática do pecado nem sempre é visível. A prática do pecado, ela acontece também dentro, em primeiro lugar, dentro da gente. O que acontece dentro de mim é uma prática do pecado. Jesus deixou isso muito claro. Tá certo? Se você odeia o seu irmão, é a prática do pecado. Se você tem um pensamento que você construiu, botou, né, as ferramentas todas e todos os materiais em cima da mesa e construiu ali alguma coisa, alguma vontade, algum desejo, algum planejamento, pronto, ali é prática. Você dormindo está praticando o bem ou o mal. Então, quando uma pessoa ela começa a materialmente fazer alguma coisa errada, é porque a prática já começou dentro do coração dela. E sabe como é que essas coisas acontecem, irmãos? Ela acontece assim. Ela procura. Ela está procurando alguma coisa. Se ela não está procurando, o diabo vai fazer ela procurar alguma coisa. Tudo por causa do tal do interesse. Aquele que tem interesse se lhe dará e terá em abundância. É uma palavra que combina com esse texto. Mas aquele que tem pouco interesse, até o pouco que tem lhe será tirado. Esse é um princípio bíblico, eu posso usar ele de várias formas, sem fugir do contexto. Isso serve para o bem e para o mal. Se eu tenho interesse no pecado, muito interesse, aquele interesse multiplicar-se-á e acontecerá.
Mas se eu tenho pouco interesse por aquele pecado, eu vou terminar me livrando dele. E eu penso, sabe, irmãos, que o interesse humano, ele gera tudo, de bom e de ruim. Eu gosto muito de trabalhar nessa palavra. Por quê? Porque você percebe o interesse da pessoa no grau de envolvimento dela naquilo. Uma pessoa que é muito interessada em matemática, é claro, tem algumas mentes que são mais propensas a matérias exatas, a matemática. Mas trazendo para o cristianismo, né, a gente tem que entender que algumas pessoas são muito propensas a alguma coisa porque ela tem muito interesse. Quem tem muito interesse pela palavra de Deus e é humilde, ela vai ter muito da palavra de Deus na vida, na prática, na ponta da língua. Quem tem muito interesse por amigos do mundo, daqui a pouco termina perdendo o interesse por ser amigo de Deus. E aí por aí vai. Então, a prática começa no pensamento humano, no espírito das pessoas. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Olha, irmãos, eu sei que a morte física, ela é terrível para muitas pessoas. Bom, segundo os cientistas, dizem que é um instante rápido, e por mais dor que a pessoa sinta na hora da morte, isso tudo passa, né? Mas eu não consigo, na minha pequenez, na minha mente tão minúscula, tentar imaginar a segunda morte, que é a morte do espírito. Eu não consigo imaginar isso. A segunda morte. Né? E é dessa que nós devemos fugir. Né? A morte, a segunda morte, a morte do espírito. E é o nosso espírito que poderá ser salvo ou ser condenado. Né? Então, tudo acontece dentro de nós. Cuidado com as suas práticas. Lembra que eu falei no início, irmãos? Eu estou falando isso, irmãos, porque eu falo para mim primeiro. Porque algumas práticas que eu não cuidei, como elas habitaram na minha oficina de verdades. Algumas delas, elas estão trancadas debaixo de 7 chaves. Num cofre que eu procuro esquecer a senha. Mas se a gente não tomar cuidado, irmão, o velho homem quer voltar e começar tudo de novo. As lembranças estão lá. Então, muito cuidado com o que você usa na sua oficina de verdades, dentro do teu espírito, tá certo? Marcos, capítulo 17, agora nós vamos falar sobre essa listazinha que nós temos em 3 textos, pelo menos que eu escolhi para hoje. Marcos ainda, capítulo 7, versículo 21. Ele diz lá, porque de dentro do coração dos homens, das pessoas, é que procedem os maus desígnios, tá certo? Ou seja, as más intenções. É de lá de dentro do coração que vem a prostituição. Prostituição não é só ganhar o dinheiro, é ter uma vantagem usando o próprio corpo. Tá certo? É conquistar alguém. É vender o corpo, entregar o corpo para conquistar alguma coisa, seja dinheiro, seja atenção, seja segurar um homem, seja segurar uma mulher. Tem gente que usa o corpo para isso. Isso tudo é prostituição. Os furtos, tá certo? Se você pegar aquilo que não é seu, você cobiçar o que não é seu. Os homicídios, você odiar tanto uma pessoa que deseja que ela morra, ou matar uma pessoa. Os adultérios, né? Os adultérios é você adulterar, é você transformar a verdade de Deus, né? Do único casamento, da virgindade, de você entregar-se a uma pessoa só. Então, esse de adulterar isso, é adulterar uma coisa que Deus criou como natural. Procede também do coração humano. Versículo 22. Avareza, né? O dinheiro chega a amar o dinheiro. Você quer protegê-lo. Você não quer arriscar o seu dinheiro. Você não quer entregar o seu dinheiro. Né? Como Zaqueu fez, por exemplo, na aula do nosso irmão Neves ontem. A inveja... Oh, desculpa, eu já pulei aqui, tá? Prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, as malícias, tá certo? Malícias é aquela coisa que tem o mal na intenção. Uma coisa maliciosa é uma coisa de duplo sentido. Você quer dar uma razão para aquilo, mas a razão, na verdade, é outra. Tá certo? Você está fingindo que aquela é a intenção, porque, na verdade, a intenção é outra. É duplo sentido. O dolo, eu até anotei aqui que dolo é qualquer fraude ou má fé que você quer aplicar sobre alguém.
Dolo é quando você quer levar uma vantagem sobre uma pessoa. É totalmente diferente do que Romanos capítulo 12 e capítulo 9 ensinam, né? Aí ele continua aqui. A blasfêmia, né? A palavra blasfêmia, ela vem de um significado, de uma etimologia muito importante, que é quando você fala alguma coisa para agredir uma verdade. Blasfêmia é tudo aquilo que agride uma verdade. Você provoca uma pessoa naquilo que ela crê, naquilo que ela acredita, tá certo? Principalmente com relação a Deus. O que Deus ensinou, o que Deus pregou, você fala alguma coisa contra aquilo de propósito, só para ofender e magoar a fé cristã, ou aquilo que Deus ensinou. A soberba, não é? A soberba, você se acha superior a alguém. Você diz, como eu nunca cometi aquele pecado que aquele publicano cometeu, né? Lembra da oração do publicano e do fariseu? Então, soberba, o nome já está dizendo, você é sobre alguém. Você está se achando maior ou mais importante do que alguém. Você consegue mais do que aquela pessoa. Você está mais livre do pecado do que aquela pessoa. Tá certo? Isso também é soberba. E ele diz a loucura. Loucura aqui não é um estado mental com deficiência psicológica ou psicossomática. Essa loucura aqui é quando a pessoa ela desiste de tudo e arrisca tudo. Essa é a expressão de loucura, é quando alguém é capaz de arriscar tudo. Ela não tem responsabilidade sobre as coisas. Ela não tem juízo sobre nada do que ela faz. Ela arrisca tudo. Tá certo? Uma atividade ou uma atitude louca é quando a pessoa estoura, explode. Quer saber uma coisa? Vou chutar o balde. Pronto, é uma boa expressão. Loucura é chutar o balde. Já que descobriram, então que se ferre tudo. Já que descobriram, deixa desgraçar a vida de todo mundo. E há um nível que destrói tudo e todo mundo. Isso é loucura e é bem sério. É uma das palavras mais sérias da Bíblia. Versículo 23. Ora, todos estes males vêm de dentro e terminam contaminando o homem. Agora entra a palavra importante. Contaminação. O que é contaminação? Não sai mais de você tão fácil, não. Olha, uma pessoa contaminada, ela provavelmente nunca mais se livrará daquilo. Ela vai viver precisando tomar um coquetel constantemente para não ter recaída. Uma pessoa contaminada, ela precisa de tratamento quase que eterno. E irmãos, estas coisas aqui, quando elas estão morando dentro de uma pessoa, elas contaminam sim. Não pense que o irmão, porque se converteu, o Espírito Santo está dentro dela, que ela está descontaminada. Ele é nova criatura no Espírito Santo, mas não esquece, o coquetel ou o remédio constante é o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida dela. Tá certo? Não me deixem esquecer, porque eu quero falar sobre o fruto do Espírito Santo antes da gente terminar. Romanos capítulo 1 é um outro texto, né? Eu vou ler só o versículo, vou explicar talvez um pouquinho de nada do contexto, mas Romanos capítulo 1, ele usa essas mesmas expressões que nós vimos agora. Romanos capítulo 1, versículo 31. Esse capítulo precisa tanto ser estudado pela igreja, sabe? Romanos capítulo 1, versículo 31, achei aqui. 31. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, versículo 32. Passíveis de morte, os que tais coisas praticam, a gente vai voltar daqui a pouquinho o texto, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é uma das contaminações, é aprovar os outros, é dar desculpa aos outros. Mas olha o que ele diz a partir do versículo 28. Vamos voltar. Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou estas pessoas a uma mentalidade, olha um pensamento, uma mentalidade reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça,
malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, essas briguinhas, sabe? Um querendo ter razão sobre o outro, dolo, malignidade. Olha, benignidade, malignidade não é só uma ação má, é uma intenção má, é a maldade por dentro. Assim como a bondade é uma bondade para fora, uma atitude boa, a benignidade é uma intenção boa, da mesma maneira que a malignidade é aquela maldade por dentro, sendo difamadores, ó a blasfêmia aqui, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural, sem misericórdia. Você sabe que essas expressões, elas são muito mais fortes do que aquelas outras que nós vimos. Sabe por quê? Porque ele está falando aqui de pessoas que passaram a adorar o homem, o ser humano, ao invés de Deus. Essa é a raiz do homossexualismo, é a raiz da loucura sexual. É esse o contexto aqui. É que essas pessoas, elas adoraram a carne, elas sentiram tanto prazer na carne que chegaram a adorar a carne. A palavra adorar é a palavra que nós destinamos a Deus, só a Deus. Quando o ser humano adora alguma coisa, ele respira aquilo, ele vive aquilo, ele é viciado naquilo. Ele não sai daquilo, ele está preso àquilo. Quando você está preso a outro ser humano, de todas as formas possíveis, físicas, emocionais, sentimentais, espirituais, que é no espírito, é na mente, é isso aqui o que elas começam a praticar. Então, o que nós vemos agora é a prática externa de alguma coisa que aconteceu lá dentro do ser humano, que é a adoração do próprio homem. É muito grave o que Romanos capítulo 1 traz. Gálatas capítulo 5, né, o texto talvez mais conhecido sobre a lista de coisas que começam a existir dentro do ser humano, né? Ele traz isso, né? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Eu vou voltar, tá certo? Vou voltar porque eu queria no 21 é que ele usa a mesma expressão, tá certo? Vamos voltar a partir do versículo 18, tá, 19. Ora, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne, isso aqui são obras. É diferente a palavra obras da palavra frutos, tá? Vamos lá. As obras da carne são conhecidas, ou seja, todo mundo vê e todo mundo sabe que elas existem e sabem identificar. Prostituição, olha como ele repete as palavras. Impureza. Impureza é a sujeira de pensamento. Lascívia é você ser sensual, você usar a sua sensualidade, usar a sua voz para atrair outra pessoa. Isso está dentro. Às vezes a gente... Lembra que eu falei no início? Até eu pedi a oração do Lucas sobre isso. Às vezes você nem percebe que está fazendo isso, de tanto acostumado que você está. A lascívia, né? Aquela provocação, aquela sensualidade, né? Idolatria, que é colocar... Olha, aqui de novo aparece essa questão de adorar, né? A idolatria, feitiçarias, um horóscopo aqui, é uma superstiçãozinha ali, né? Essas coisas assim, inimizar, é mexer com o mundo espiritual do mal, ou seja, demônios, disfarçado de algumas luzes por aí, inimizades, eu falo tanto disso, a inimizade, aquela briguinha que eu já falei agora há pouco, porfia, que é ficar falando mal do outro, falar coisas pejorativas, acusar uma pessoa sem que ela esteja presente, sabe, difamar o irmão, outra pessoa. Ciúmes, né? Lá atrás ele falou inveja, que ele já fala ciúmes, iras, perder a paciência, discórdias, eu não concordo com você, mas também não te respeito. Dissensões, né? Dissensões é o que? É você se colocar num grupinho. Eu não pertenço a esse grupo, eu não conheço aquele grupo de irmão. A gente vê isso aqui muito em eventos da igreja.
Tem pessoas que não conseguem se deslocar da sua mesa para sentar com o outro, mas fica sempre com as mesmas pessoas. Isso é dissensão, né? Não é ajuntamento, não é desejo de estar perto de outro irmão, conhecer outros irmãos, né? Isso me aborrece um pouco, tá certo? Mas a palavra feia aqui é facções, né? Eu faço parte daquele grupo verdadeiramente, não faço parte deste grupo. Facção é quando você tem um motivo para estar junto, um motivo de pensamento para estar junto. É a torcida, né? Uma torcida de um time é uma facção. Depois ele diz, né? Invejas, bebedices, comer com os olhos, né? Todo mundo serviu-se de um pedaço de frango, mas você está comendo rápido porque tem uma coxinha de frango lá última antes que outros peguem, né? E coisas semelhantes a estas, sujas, que Jesus não participaria, né? A das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni. Olha só, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão. A prática está dentro, irmão. Se não eliminar dentro, fora é porque já não tem mais controle, que está tão cheio daquilo que já saiu. Mas tem que eliminar dentro. Por isso que a gente tem que fazer um trabalho como Jesus fez. É como o Espírito Santo fez pela palavra. Olha, eu escuto muitos irmãos falando sobre o fruto do Espírito Santo, sabe? Eu não sei o que os irmãos entendem, mas eu vou dizer, no meu modo de ver, quando a gente fala, irmãos, de obra, é aquilo que está sendo vivenciado na prática física, material. Mas quando a gente fala de obra, irmãos, quando a gente fala de fruto, a gente está falando de resultado. Quando a Bíblia diz fruto, irmãos, é o resultado. Qual é o resultado da ação do Espírito Santo? As pessoas se amam. Qual é o resultado da presença do Espírito Santo? As pessoas estão se alegrando, porque o Espírito Santo está trabalhando e o fruto, o resultado do trabalho do Espírito Santo é amor, é alegria, é a consequência do trabalho bem feito. 1 Coríntios capítulo 3, ele fala, 1 Coríntios capítulo 3, ele fala muito sobre essa questão do fruto. Primeiro, eu não sei se é o 3 ou é o 1, depois eu vou verificar direitinho, irmãos. Quando ele fala de se alguém construiu alguma coisa sobre a rocha, se não foi construído em cima se é palha, feno, entendeu? Então é o mesmo contexto ali, mas a palavra fruto do Espírito, irmãos, é o seguinte, é quando o Espírito Santo está agindo por nossa obediência à palavra. O que vai sair disso? Qual vai ser o resultado? Então, se você faz alguma coisa, irmão ou irmã, que o resultado do que você fez gerou naquelas pessoas amor, então você fez baseado no que o Espírito Santo fez. Eles estavam junto com você fazendo aquilo. Mas se o que você faz promove ódio, então não foi o Espírito Santo quem fez, não, irmãos. Se o fruto do Espírito Santo é longanimidade, se as pessoas não desistem, se elas estão firmes, é porque aquela obra foi feita pelo Espírito Santo. Então, fruto, olha, uma árvore, ela é a raiz, onde ela está enraizada, de onde ela está se alimentando, aquela informação, aquele ensinamento. O tronco é o fortalecimento do ensinamento. É você não desistir dele, é você se fortalecer naquela fonte, que é a raiz. Tá certo? Muito bem. Você criou raízes. Você estuda profundamente aquilo e aquilo está na sua vida. Você criou um caule, um tronco bem forte. É o tempo que está trabalhando aquilo em você. Os galhozinhos, eles começam a se espalhar, porque o seu crescimento começa a se espalhar. As folhas, elas são a sua atividade, para receber coisas importantes, porque é pela folha que você respira o ar, que você traz o ar, é pela folha que você expele, né, o gás carbônico, tá certo? Então ali as folhas. Agora, o que todo mundo espera de uma árvore? É o resultado disso tudo. E o resultado é o quê? É uma maçã, é um pêssego, é um figo, é uma banana, é uma uva. Deu para entender? Então, fruto é o resultado do trabalho de alguém.
Se uma pessoa está fazendo um trabalho com amor, baseado na verdade, né, na fé, na esperança, se ele está enraizado na palavra, a consequência disso, o resultado disso será amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É o que o Espírito Santo, é o resultado do trabalho dele. Se o Espírito Santo está na minha vida mesmo, está saindo isso do Sérgio. Domínio próprio, que é uma das coisas que eu tenho mais dificuldade na minha vida. E por isso que eu tenho que trazer o Espírito Santo e estudar profundamente lá na raiz, fortalecer o caule, tá certo? Absorver as coisas importantes do reino de Deus, para que o que sair de mim será bondade. Minhas atitudes será para o bem dos outros. Benignidade, quando minhas emoções, meus sentimentos serão bons para aquilo. Então não confundamos, irmãos. Fruto do Espírito Santo é o resultado daquele trabalho. Pelos frutos você conhece se a árvore é boa, ou seja, pelos resultados é que você vai ver se aquele trabalho foi bem feito e foi feito pelo Espírito Santo. Se a sua congregação, se você pessoalmente, se a minha congregação, se o meu evangelismo não está dando este fruto, é porque eu não estou dando espaço para que o Espírito Santo e a palavra trabalhem dentro de mim. Vamos ensinar pecado e arrependimento para as pessoas, irmãos, insistentemente, do jeito que a Bíblia ensina. E deixa que o resultado, o fruto, vai mostrar a nossa obra, tá bom? Que o Senhor, a começar em mim, trabalhe na igreja, para que a gente busque mesmo o Espírito Santo. Então, os resultados do que nós fazemos, do que a igreja faz, está mostrando se é o Espírito Santo que está conduzindo ela ou se são homens. Com boa vontade, muitas vezes. Mas se são apenas homens. Amém. Bom,